E aí, galera, tudo bem? Professor Agilmar aqui novamente com vocês. Vamos continuar, não é isso? Essa nossa caminhada, essa linda físico-química de coração, amor aí. E vocês do CPC, de parabéns, queridos, aqui, junto com todos nós aqui nessa jornada. Estamos com vocês, ouviu? Qualquer coisa vocês precisarem, sempre estamos com vocês. Não tem horário, pode mandar o zap. Se você mandar o zap 3 da manhã, se naquele momento eu estiver jogando minha paciênciazinha aqui na cama, eu vou responder. Então não tem isso, qualquer horário estamos disponíveis. Faço das minhas palavras de todos, com certeza que todos estão disponíveis aí para ajudar cada um de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Falando nisso, nossa aula dessa quinta-feira maravilhosa. Titulação, professor, só esse nome eu já fico, calma, relaxa, respirar, calma, 5 segundinhos, calmou? Tudo tranquilo? Então vamos lá, gente, titular é neutralizar, é reagir. Por exemplo, o Enem já vem a equação vem montada. Eu vou analisar a estequiometria. Vocês estão com a lista aí maravilhosa aí de questões. Vamos desenvolver aqui passo a passo. Eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje o que exatamente. Vamos lá. Análise gráfica de uma titulação, relação do pH com volume de ácido ou base adicionado, analisar ácido e base, a principal neutralização. Nesse momento de ácido e base, nós não precisamos da equação montada nem balanceada. Eu vou trazer estratégia maravilhosa para vocês. Professor, mas se não for ácido base, for sal com ácido ou qualquer outra substância, simples. Vai vir a equação montada. Com a equação montada, a gente vai desenvolver a questão usando estequiometria. Tudo bem? Então, vamos lá, com calma, fiquem atentos. Qualquer dúvida, estarei disponível mais tarde aí no plantão. Gente, então, primeiro vamos iniciar a titulação, conhecer o que é a titulação. Lá no laboratório, como é que você vai desenvolver uma titulação? Nós temos as duas vidrarias aqui numa titulação. Nós temos a bureta. A bureta é utilizada aí para adicionar o volume de uma solução de concentração conhecida. Por exemplo, eu vou neutralizar um ácido com a base. Então, se eu tenho um conhecimento da concentração da base, então o volume da solução conhecida eu coloco aqui na bureta. O que eu vou neutralizar para descobrir a concentração, descobrir o número de mols, ou descobrir a massa, aí eu coloco no Erlenmeyer, tudo bem? Então, são as duas vidariazinhas utilizadas aí para você desenvolver uma titulação. Repetindo, na bureta, medição de volume, o volume que vai ser do titulante, a substância vai ser usada para neutralizar a outra. Solução concentrada ou diluída, conhecida, concentração conhecida. Já no Erlenmeyer é uma solução de concentração desconhecida. Aqui no Erlenmeyer nós vamos adicionar também gotas de um indicador ácido-base. O indicador mais citado em questão de vestibular é a fenolftaleína. Vou lembrar que a fenolftaleína em meio ácido incolor, meio básico rosa, tudo bem? Então, muito cuidado. Então, se eu adicionar aqui uma base e uma solução de um ácido incolor, no momento que ocorrer a mudança de cor, aí nós temos a neutralização, tudo bem? Então, veja esse experimentozinho aí, bem legal. Veja que nós estamos adicionando aqui a base, adicionando, sempre quando você adiciona, com a mão você vai segurando, com controle, bem calmo aí na válvula, gotejando, a outra você vai agitando. Então, no momento que há a mudança da cor, então nós temos a neutralização. Tudo bem? Então, observe a questão de número 1. A questão número 1 da nossa lista, a questãozinha da Estadual do Ceará, questão do ano passado. Vamos lembrar que a segunda etapa da Estadual do Ceará são 20 questões objetivas de Química. Então, olha essa questão. São vidrarias utilizadas adequadamente para uma titulação. Veja que ele usou a palavra adequadamente, porque para receber o volume da substância, eu posso também utilizar um becker. Mas quais são as vidrarias, vamos dizer assim, oficiais, adequadas? Nós temos a bureta e temos o Erlenmeyer.
Então, veja aí que está na letra B de bola. Então, muito cuidado. Aí você vai me dizer assim, mas professor, aí é uma questão muito específica, queridos. Nós temos um procedimento experimental. Então, nada mais justo do que você ter conhecimento de quais vidarias são utilizadas. Lá em separação de misturas, principalmente a destilação, a filtração, estudem, na verdade, essas principais vidarias. Tudo bem? Então, muito cuidado com questões desse tipo. Veja, então vamos lá. Vamos falar de um gráfico. Olha um gráficozinho, tá? Enquanto eu falo aqui, está rolando a reação. Então, vou adicionando a base. Então, o ácido aqui está incolor, está recebendo a base. Eu coloquei gotas de fenolftaleína. Então, o que vai acontecer? Vai ter a mudança de cor. Observe no gráfico que ele vai relacionar o gráfico. Veja, ele traz a relação do pH versus o volume que está sendo adicionado. Nesse caso, nós estamos adicionando uma base. Por que uma base, professor? Veja que o pH inicia com um pH muito baixo. A 25 graus Celsius, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então aqui eu tenho um material com pH muito baixo, aliás. Como o pH é muito baixo, eu vou adicionando a base, olha o que vai acontecendo. Você vai adicionando a base, adicionando o pH, vai aumentando. Esse pontinho é o que nós chamamos de ponto de equivalência. Aqui ocorreu a neutralização, a mudança de cor. Se você continuar adicionando base, aí o pH vai aumentar bruscamente. Beleza? Aí a solução vai ficar com rosa bem intenso. Então, muito cuidado. Com isso, ó, observe o gráfico. Qual é a análise do gráfico que você tem que fazer? Esse gráfico aqui, como eu já falei para vocês, estamos adicionando uma base. Então, o pH, eu tenho um ácido, pH muito baixo. Vou adicionando a base, estou adicionando, ó, o volume está aumentando. Aí o pH começa a aumentar. Porque se você está adicionando a base, o pH era baixo, abaixo disso ele vai aumentando. Ó. Ele vai aumentando de acordo com a reação. Pode ser ácido forte, base forte, ácido fraco, entendeu? Você pode ter os dois fortes, ou um forte e outro fraco, tudo bem? Então você vai adicionando uma base, a tendência é que o pH vai aumentando. Se você estiver adicionando um ácido, aí a tendência é do pH diminuir. Então, entre aspas, esse Szinho, ele seria o contrário, tudo bem? Então, muito cuidado. Então, vai aumentando o pH, vai aumentando, chegamos no ponto de equivalência. Ali é onde ocorre a mudança de cor. Nesse ponto de equivalência, eu posso analisar o volume necessário para a neutralização. Como é que eu vou identificar o ponto de equivalência, professor? Quando no momento que começa a curvatura, beleza? Começa a curvatura, eu vou procurar um pontozinho de intersecção. Você traça a linha, você vai traçar essa linha vertical, beleza? Então, começou a ficar um pouco linear aqui, pronto. Nós temos um ponto de equivalência. Veja que ela já começa aqui, gente, uma nova curvatura. Então, é nesse momento linear da linha vertical que você encontra o ponto de equivalência. Aí você determina o pH, que ocorreu a mudança, a viragem, e você vai identificar aqui o volume, tudo bem? Então, observe essa questão aí, a questão número 2 da lista. A questão número 2 da lista está dizendo o seguinte: considere a curva de titulação e assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na ordem que aparece. Trata-se de uma curva de titulação de... Gente, eu quero saber o seguinte: essa curva é ácido forte com base fraca, é ácido forte com base forte, os dois são fracos. Então, como é que nós vamos analisar isso aí passo a passo? Beleza? Primeira coisa, veja o que está acontecendo. Veja que o pH era 1. Então, eu tenho um ácido e vou adicionar uma base. Então, vai ser ácido com alguém. Então, letra E, manda para o espaço. Esquece aí a letra E. Beleza? Porque eu tenho um ácido, a titulação de com. Então, eu estou titulando quem? Eu estou titulando um ácido com a base. Porque o pH está aumentando. Então, aqui, no primeiro espaço da lacuna é um ácido com uma base. Só vou descobrir o meio. Se o ácido é forte ou fraco, se a base é forte ou fraca. Como descobrir isso? Olha a referência do gráfico, 7. Então, se você
Analisar, ó, vai subindo, vai aumentando aqui o volume, ó, o pH. Está subindo, começou a subir, parou. Pronto, é aqui. Quando o pH, ó, começa a aumentar, parou. Essa região aqui, ó, aonde ocorreu a neutralização, onde eu tenho o volume necessário para o ponto de equivalência. Então veja que essa região que começa a ficar linear, é uma região abaixo de 7. Se essa região aqui, ó, é a região abaixo de 7, então o ácido é forte e a base é fraca. Aonde ocorre a neutralização? Se for na região acima de 7, a base é forte e o ácido é fraco. Então, muito cuidado. Estou repetindo. Essa região ela é abaixo de 7, a região que ocorre o ponto de equivalência. Então, se é abaixo de 7, o ácido é forte e a base é fraca. Então, aí nós temos a letra B. Observe aí, ó, com calma. Quando você passa a linha vertical, você já encontra aqui o ponto de equivalência. Tudo bem? Então, nós temos um ácido forte e uma base fraca. Aqui é o que nós chamamos de ponto final da reação. Ponto de equivalente, onde a quantidade de ácido é equivalente à quantidade de base. Tudo bem? Desculpando aí um pouco a garganta, o negócio, mas vai melhorar. Queridos, então vamos para a reação. Falando em reação ácido e base, então o que acontece em muitas questões vestibular? Tem aluno que ele, professor, eu gosto de montar a equação. Essa parte da equação você vai estudar com o professor de Química 1. Lá na parte de inorgânica, você vai estudar ácidos, bases, sais, as reações químicas, ácido com base, ácido com sal. Então lá você vai estudar com o professor de Química 1. Aqui eu vou estar dando algumas dicas para vocês, para ajudar aqui no conteúdo. Mas você aprende lá e aqui você aplica, tudo bem? Então vamos lembrar, o ácido é caracterizado em água com a produção do H3 ou mais, que é o íon hidrônio. Nós chamamos apenas de H+, de forma simplificada. Já a base em água se dissocia, liberando o H-. Então, ácido produz H+, base OH-. H+ com H- nós formamos a água. Então, cada H+ vai neutralizar cada OH-, de 1 para 1. Então, se a proporção for diferente, aí você tem que ajustar os coeficientes da equação. Veja, o ácido vai liberar o ânion, o íon negativo. Já a base libera o cátion, o íon positivo. O positivo da base com o negativo do ácido vai formar o sal. Ok? Então, vou trazer aqui para vocês só um exemplo, para vocês terem a ideia. Como é que você vai montar a equação? Vamos lá, passo a passo. Para montar a equação, você pega a fórmula do ácido e vai ionizar o ácido. Vamos lembrar que ácidos ionizam, bases dissociam, tudo bem? Então, vamos ionizar aqui o ácido. Eu tenho um HCl, então H+, Cl-. Eu tenho uma base, hidróxido de cálcio. Então, vamos lembrar que o OH é negativo, só que eu tenho 2 OH. Então, é 2 negativo. Então, se eu tenho 2 negativo, o restante é positivo. Então, 2 negativo, o Ca 2 positivo. Então, a água, H+, OH-. Já o sal, eu coloquei aqui de azul, vamos pegar o íon positivo da base com o íon negativo do ácido. Aí você inverte, ó. Vamos lembrar aquela questão lá do primeiro ano da ligação iônica, você inverte as cargas. Então, eu descobri a fórmula do sal. Então, eu tenho um ácido HCl e a base CaOH2. Descobri o sal mais água. Então, montamos a equação. Vamos montar a equação. HCl mais CaOH2 formando, coloca a seta, CaCl2 mais H2O. Professor, como é que eu vou balancear uma equação? Olha a dica. Vai ficar gravado aqui. A dica, sempre para o sal, utilize o coeficiente 1. Ao colocar o coeficiente 1 para o sal, você não vai perder nenhum balanceamento. Ó, vamos lá, se eu colocar o 1 aqui, fica 1Ca. Então aqui também é 1Ca. Ao colocar o 1 sal, 2Cl. Fico com 2Cl. Então aqui é 2 cloro. Beleza? Ó a água. O famoso pulo do gato da água. Veja, ao colocar o 2, ficamos com 2H+. Aqui, ó, eu tenho 2OH-. 2H+, com 2OH-, 2H2O. Tudo bem? Então, sempre no de H+, com no de OH- forma água. Ok, gente? Então, você tem duas maneiras de desenvolver a questão. Ou pela fórmula, ou pela regra de 3. Beleza? E tem questões que você pode aplicar até as duas ao mesmo tempo. Eu descobri no de mols de 1, depois jogo na fórmula.
Depois da fórmula eu vou descobrir a massa ou a concentração, tudo bem? Então fiquem atentos aqui. Se você ama desenvolver regra de 3, como seria? Para desenvolver regra de 3, você vai ter que montar a equação e balancear. Aí ficaria dessa forma, ó. 2 mol do HCl está para 1 mol do CaOH2, tudo bem? Então, se na questão você tem o número de mols na base, você vai encontrar o número de mols do ácido. Acabou. Tem questão que pede só assim, qual a quantidade de ácido neutralizado? Aí observa as opções. Se as opções vêm em mol, então aqui é o número de mols. Beleza? Então, se eu quero descobrir o número de mols do ácido, basta encontrar o número de mols da base. Aí tem questão que vem a massa da base. Como é que eu vou calcular o número de mols, professor? Vamos lembrar que o número de mols é massa sobre massa molar. Então, se eu tenho uma massa, eu encontro o número de mols de um. Com o número de mols de um, eu encontro do outro. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar. Tem questões que pede a concentração em mol por litro. Se ele pediu a concentração em mol por litro, você encontra o número de mols. Ao encontrar aqui o número de mols do ácido ou da base, por exemplo, encontrei o número de mols do ácido. Então, se eu quero a concentração em mol por litro, eu pego o número de mols do ácido e vou dividir pelo volume da solução em litros. Tudo bem? Queridos, então, ó, 2 mol do ácido está para 1 mol da base. Se eu tenho o número de mols da base, eu encontro do ácido. Ó, se eu faço aqui meus extremos, chegamos nessa fórmula. Para quem gosta de fórmula, vamos lá. Se você não quer montar a equação, você não gosta de equação nem balancear, professor, ensina um método rápido. Vou ensinar um método para vocês. Só que esse método serve apenas para ácido e base. Tudo bem? Então, se a titulação, se a neutralização, se a reação é entre ácido e base, então o que eu vou fazer? Simples, observe. O número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Tudo bem? Estou um refluxo danado. Desculpando aí, beleza? Complicado aí esse problema, mas vai dar certo, vai dar certo. Então, voltando, se você quer a fórmula, momento refluxo, se você quer a fórmula, desenvolver uma questão utilizando a fórmula, gente, como é que vocês vão desenvolver? Repetindo, o número de mols do ácido sempre é igual ao número de mols da base. Agora, para aplicar essa fórmula, ou seja, sem precisar montar a equação, sem precisar balancear, o que vocês vão fazer? Simples. Para o ácido, você coloca aqui um coeficiente X, onde X é o número de H+, ou seja, o número de hidrogênio ionizáveis. Por exemplo, o ácido HCl tem 1 H+, então X é 1. Veja aqui, ó, veio 1. Vamos para a base. Y é igual ao número de OH-. A base que eu citei aí é o CaOH2. Tem 2 OH-, então Y é 2. Olha, observe. 1 número de mols do ácido igual 2 número de mols da base. Então, se você aprender essa fórmula, você não precisa estar montando a equação. Você não precisa montar a equação, nem balancear. Você vai direto, número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Então, toda questão que falar em ácido e base, usa essa fórmula, gente. Tudo bem? Agora, cuidado. Para o ácido, X, quantidade de H+, para a base, Y, quantidade de OH-. Tudo bem? Então, muito cuidado. Professor, tudo bem. Então, eu sei que o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Beleza. Mas como é que eu vou calcular esse número de mols? Aí, vamos lá. Para quem é amante de fórmulas, se na questão vem a massa, como é que você calcula o número de mols? É massa sobre massa molar, tudo bem? Vou lembrar que a massa ela tem que ser em gramas. A massa ou do ácido ou da base, tudo bem? Você também pode calcular o número de mols por concentração vezes volume. Vamos lembrar que a concentração em mol por litro, a molaridade é mol por litro, número de mols pelo volume. Se eu faço meus extremos, lá em diluição, eu apresentei essa forma para vocês. Então, o que é número de mols? Concentração vezes volume. Cuidado, só que o volume tem que ser em litros. Então, você pode calcular o número de mols, repito, pela massa e pode calcular o número de mols pela concentração e volume. Leia a questão. Olha uma ideia. Qual é a massa da base neutralizada? Aí vem o volume e a concentração do ácido. Veja, se você tem o volume e a concentração do ácido, você acha o número de mols do ácido. Com o número de mols do ácido, eu encontro o número de mols da base. Com o número de mols da base, eu acho a massa, por exemplo. Então, gente, tudo vai fluindo no sentido do número de mols. Se eu tenho concentração e volume, eu encontro o número de mols. Se eu tenho o número de mols de um, eu sei do outro.
Se eu tenho número de mols, eu tenho massa. Basta usar a massa molar. Se na questão vem massa, eu acho o número de mols. Se eu tenho o número de mols, aí eu calculo a concentração, calculo o volume. Isso aplicando a fórmula. Fora isso, você pode estar armando as regras de 3. Vamos lembrar, mol por litro, mol para cada litro, já armei a regra de 3. Grama por mol, que é a massa molar, gramas para cada mol, já armei outra regra de 3. Ok? Então, vamos exercitar. Que agora em diante vamos só desenvolver questões. Aí é toda a parte teórica. Vou trazer daqui a pouco questões para vocês que envolvem outras substâncias, tirando o ácido e base, ok? Gente, a questão número 3 é uma questão subjetiva. A lá o imã, para a gente desenvolver aqui, ok? Então vamos lá, vamos desenvolver aqui a questão de número 3. A questão número 3 está dizendo o seguinte: um estudante realizou uma titulação ácido básica típica, titulando, ou seja, neutralizando 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio e gastando 20 ml de uma solução padrão de HNO3 de concentração igual a 0,10 mol por litro. Cuidado, quando vem menos 1 mol por litro. Calcule a concentração em mol por litro da solução de hidróxido de cálcio. Então vamos analisar aqui. Ele utilizou uma bureta, que tem a capacidade de 50 ml. Aqui ele coloca a solução padrão, ou seja, aqui eu tenho a concentração conhecida. E vou titular, neutralizar a solução aí de hidróxido de cálcio. Ele utilizou 20 ml da solução do ácido para neutralizar 25 ml da solução da base. Eu tenho a concentração do ácido e quero encontrar a concentração da base. Então, gente, isso aí é a questão nível 1. Questão básica de titulação. Se eu fosse dividir aqui em 3, 4 níveis, esse seria o nível 1. Eu tenho concentração e volume de um, ver o volume do outro e ele pediu a concentração. Vou mostrar para vocês duas maneiras para estar desenvolvendo essa questão. Então vamos lá. Primeiro, qual o dado que eu tenho da questão? O volume da base, 25 ml. Se você transformar para litros, então 25 ml você divide por 1000. 0,025 litros. Eu quero a concentração em mol por litro da base, tudo bem? Da solução. Veja que pela fórmula da base encontramos 2 OH-, porque se você quer aplicar a fórmula, e é sempre bom aplicar a fórmula, aconselho, então para a base eu já tenho 2 aqui, o Y é 2, tudo bem? Para o ácido, eu tenho a concentração, que é 0,10 mol por litro, e ver o volume, 20 ml. 20 ml você dividindo por 1000 é 0,020 litros. Lembrando que de ml para litros você tem que dividir por 1000. Então eu tenho concentração e volume do ácido. Veja, ó, o quanto é interessante. Se eu tenho concentração e volume do ácido, eu encontro o número de mols do ácido. Pronto. Se eu tenho o número de mols do ácido, eu acho da base. Ao encontrar o número de mols da base, ó, com o número de mols da base e com o volume, eu acho a concentração. E tem mais, você pode aplicar a fórmula direto, que é um X para o ácido. Vamos lá, o X para o ácido é 1, só tem um H+, HNO3, ácido nítrico, ácido forte, só tem 1. Para a base, que é um Y, 2, são 2 OH-. O que eu tenho do ácido? Todo mundo aqui, observe. O que eu tenho do ácido? Concentração e volume. Então, esse número de mols do ácido é MV. Então, fica 1 vezes MV. Igual. Quem é para a base? Eu tenho um volume e quero concentração. Então, eu também substituo aqui MV. Então, a forma vai ficar assim, MV igual a MV. Só que cuidado com X e com Y. Fica parecendo diluição às vezes. Então, mas vamos resolver de duas maneiras bacanas. Vamos começar aqui pela parte das fórmulas, aplicando aqui passo a passo. O que eu tenho do ácido? No ácido veio a concentração, que é 0,1, beleza? E veio o volume, 20 ml, eu dividi por 1000 e encontrei em litros, 0,02. Olha aí, ó, gente, rapidão. Só lembrar que o número de mols é MV, acabou. Então, qual o número de mols do ácido? 0,002. Então, ó, X para o ácido é 1, só tem um H+, Y para a base é 2, são 2 OH-. Vou substituir o número de mols do ácido, que foi encontrado aqui, e agora eu encontro o número de mols da base.
Então, 2 está multiplicando, vem dividindo. Então, o número de mols da base, 0,001. Pronto, encontrei o número de mols da base. Se eu tenho o número de mols da base e quero a concentração em mol por litro, olha aí, ó, eu tenho mol, basta dividir pelo volume em litros. Tudo bem? Ah, professor, mas eu vou fazer aplicando a fórmula. Então, vamos lá, aplicando a fórmula. Qual o número de mols? 0,001. Eu quero encontrar a concentração. Qual o volume em litros? 25 ml. 0,025. Então, está multiplicando, vai dividindo. Então, 0,001 dividido por 0,025 é a mesma cor de 1 dividido por 25. Vai dar 0,04. Pronto. Você mata a questão de uma maneira simples. Poderia fazer só o mol, dividir pelo volume em litros e matava a questão. Tudo bem? Então, 0,04 é a resposta. Então, muito cuidado com questões desse tipo. Veja, vamos fazer uma do Enem. Vamos fazer uma aqui, simples do Enem, passo a passo, com calma. Com certeza aí muitos de vocês já desenvolveram essa questão. Eu só quero mostrar para vocês o quanto as questões essas são simples. Questão que envolve ácido e base, só precisa da fórmula do ácido da base. Então, cuidado com aquelas aulas lá de química inorgânica, quando vem falando dos principais ácidos, principais bases. Vocês têm que aprender aquelas fórmulas, tudo bem? Então, muito cuidado com isso. Então, vamos ler a questão aqui com calma. Questão número 4 aí da lista. Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no esôfago, provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal, excesso de ácido clorídrico. Olha aí, queridos, já tem o ácido, a questão. Ácido clorídrico, acidez estomacal, suco gástrico, HCl, chamado também de ácido muriático. Então já tem um ácido HCl. Qual a importância disso? Eu tenho um H+. Se a questão falasse em massa, eu já ia calcular a massa molar, tudo bem? Então, voltando. Excesso de ácido clorídrico. Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64,8 gramas de hidróxido de magnésio, vem a fórmula, por litro. Então, vamos lá, eu estou com azia aqui, estou com um pouquinho de refluxo, mas se tivesse com azia, aí se eu ingerir 1 litro de leite de magnésia, loucura, comprei leite de magnésia na farmácia, vou ingerir 1 litro. Ao ingerir 1 litro de leite de magnésia, que é a solução, você está ingerindo 64,8 gramas da base para neutralizar a acidez estomacal, tudo bem? Mas a pergunta não é essa não, vamos com calma aqui. Contém as emoções. Veja, então, ó a pergunta, gente. Qual a quantidade, ó? Qual a quantidade? Veja que as opções estão em mol. Então, aqui é o número de mols. Qual a quantidade de ácido neutralizado? Então, eu quero o número de mols do ácido. Gente, se eu tenho o número de mols da base, eu acho do ácido. Se eu tenho do ácido, eu acho da base. Ele pediu o número de mols do ácido. Então, para responder a questão, basta encontrar o número de mols da base. Acabou. Tudo bem? Qual a quantidade de ácido neutralizado ao ingerir 9 ml? Opa, nós vamos ingerir só aquele copinho lá, ó. Copinhozinho, 9 ml. Só o copinho. Então, gente, ao ingerir 9 ml, eu quero o número de mols do ácido que vai ser neutralizado. Então, o primeiro passo, eu vou ter que encontrar o número de mols da base. Veja que no texto está dizendo que cada litro de solução, que são 1000 ml, tem 64,8 gramas da base. Só que eu vou ingerir, o indivíduo vai ingerir aqui apenas 9 ml. Então, eu tenho que descobrir qual é essa massa que vai ser ingerida. Depois que eu descobrir a massa da base, eu encontro o número de mols, que é massa sobre massa molar. Vê os dados na questão, beleza? Aí o magnésio 24, o cloro 35,5, o oxigênio 16 e o hidrogênio vale 1. Faltou aqui uma igualdadezinha aí, vocês colocam aí. O hidrogênio vale 1, tudo bem? Veja aí na lista. Então, o que temos? Eu tenho a massa da base em cada litro, vai ser ingerido 9 ml, eu vou descobrir a massa da base. Com a massa molar, que nós vamos determinar daqui a pouco, eu encontro o número de mols da base. Ao encontrar o número de mols da base, eu vou encontrar o número de mols do ácido. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para o trabalho. Começando aqui passo a passo. Gente, analisando a solução de leite de magnésio.
já o termo que ele utilizou. Na verdade, a lei de magnésio aí, nós temos uma suspensão, que fica um pozinho lá, mas o autor aí usou a palavra aí, solução deixa quieto. 64,8 gramas de hidróxido de magnésio para cada 1 litro de solução. Foi esse o termo que ele utilizou na questão aí do Enem. Beleza? Gente, 1 litro é 1000 ml. Então, ao ingerir 1000 ml, você está ingerindo 64,8 gramas da base. Só que foi ingerida apenas 9 ml. Então, vamos descobrir a massa, M. Fazendo meus extremos, você vai ter 64,8 vezes 9. 1000 está multiplicando, ele vai vir dividindo. 64,8 vezes 9 vai dar 583,2. Dividido por 1000, encontramos a massa de hidróxido de magnésio que foi ingerida. Então, qual foi a massa ingerida? 0,583. Sempre eu aconselho você usar pelo menos 3 números diferentes de zero aí em questões desse tipo. Tudo bem? Veja que o hidróxido de magnésio tem 2 OH. Então, se eu tenho a massa da base que foi ingerida, eu vou descobrir o número de mols dela. Vamos descobrir aqui o número de mols da base. Gente, primeiro você vai ter que determinar a massa molar. Porque o número de mols, aquela fórmula mais famosa que eu sempre aconselho vocês não esquecerem, o número de mols é massa sobre massa molar, tudo bem? Eu tenho uma massa que foi ingerida, que é 0,583. Como é que eu vou descobrir a massa molar, professor? Vamos fazer aqui rapidão. O magnésio veio 24,3, tudo bem? O oxigênio é 16 e hidrogênio é 1. Gente, ó, 16 do oxigênio com 1 do hidrogênio, 17. 17 vezes 2, 34. 34 com 24,3, encontramos a massa molar de 58,3, tudo bem? Então, vamos lá. Qual foi a massa ingerida? 0,583, que é a massa presente em 9 ml, dividir pela massa molar. Então, qual o número de mols da base? 0,01. Cuidado. 0,01 é o número de mols da base. A questão pediu do ácido. Então, vamos para a neutralização. O que é neutralização? O número de mols do ácido igual ao número de mols da base. Essa é a primeira fórmula que você vai armar. Veja que o ácido HCl tem 1H+, a base tem 2OH-, então é de 1 para 2. Então, aqui, 1 para o ácido, que vai ser o X, 2 para a base, que é o Y. Se eu quero encontrar o número de mols do ácido, basta encontrar o da base. Foi o que nós fizemos. Encontramos o valor de 0,01 para a base. Então, o do ácido é 2 vezes 0,01. Então, 0,02, letra D de dado. Tudo bem? Então, muito cuidado com questões envolvendo ácido e base. Então, gente, não é obrigado a vir a equação. Você não tem que se preocupar em montar a equação. Ah, professor, aquela tinha uma questão que eu não consegui fazer, que eu não sabia montar a equação. Calma, ó. Respirou. Se é ácido e base, só lembrar o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Tudo bem? Cuidado só apenas com a quantidade de H+ e OH-. Lembramos, número de mols pode ser massa sobre massa molar, se na questão vier a massa de um dos dois. O número de mols também, concentração vezes volume. Entendeu? Então, se você lembrar como calcular o número de mols, é só aplicar. Ok, gente? Muito cuidado. Ó, professor, agora, responda essa questão 5 da lista. Veja, a questão de número 5 da nossa lista, porque titulação, gente, é só questão. Ou você aprende titulação fazendo muita questão, já era. Não tem, ficar na teoria não vai aprender nada. É fazer e desenvolver muita questão. Tudo bem? Então, você tem essa lista aí, depois eu vou estar enviando outra lista para vocês treinarem em casa. Claro, todo mundo está em casa aí, mas não, na força de Deus aí, vamos passar por cima de tudo aí em relação a esses problemas de vírus e tudo mais. Ok, gente? Então, vamos aqui. Questão número 5, observe a equação. A questão caiu no Enem. Na questão não envolve ácido e base, porque o texto vai falar do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, H2O2, e do pergamanato de potássio. Então, veja que é uma questão que até pela estequiometria, pelas aulas que vocês vão ver aí na preparação final aqui no CPC com o professor Jurandir, lá na estequiometria, você consegue desenvolver essa questão. Mas, professor, já que é estequiometria,
por que você colocou aqui simples? Porque a questão envolve estequiometria, tudo bem, mas a questão vem aqui, ó, solução, 0,1 mol por litro. Então, tudo que envolve solução, eu estou aqui, beleza? Então, vamos desenvolver com calma. Gente, aqui aqueles exemplos que vem assim, foi neutralizado, foi titulado, reagiu, e não envolve a ácido e base. Como desenvolver? Fácil. Basta fazer uma regra de 3. Tudo bem? Por quê? As questões de titulação, neutralização, que não envolve ácido e base, em geral, já vem a equação montada. Você pode ter certeza que de 100, mais de 90 vai vir a equação montada, se não envolver ácido e base. Aí o pessimista fala assim, professor, e vai que esse ano, que é o ano que eu vou fazer aí o Enem, que eu estou aqui confiante, preparado, o cara não coloca a equação. Aí eu vou trazer algumas dicas das principais reações, mas reforço. Durante as aulas de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos, com o professor Jurandir, lá nós temos uma reação muito importante, que é a reação de ácido com sal e de base com sal. Tudo bem? Então, fiquem atentos a esse tipo de reação. Então, vamos aqui. Questão número 5 aí da lista. O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentes. A presença de soluções ácidas de oxidante, como pergamanato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Então, veja que a proporção é de 5H2O2, nossa querida água oxigenada, para cada 2 pergamanato de potássio. O outro reagente que aparece é o ácido fúrico. Mas veja que no texto só fala assim, solução ácida, não vem valor do ácido fúrico, não vem pedindo nada em relação ao ácido fúrico, então não interessa para a gente. Veja que usa a palavra reagir, então você vai observar os reagentes, o que é citado em termos de valores e o que é questionado, tudo bem? Então vamos lá. De acordo com a estequiometria da reação descrita, ou seja, quando vem essa palavra estequiometria, não fica com medo não, é regra de 3. De acordo com a regra de 3 da reação descrita, ó a pergunta, a quantidade, novamente, o Enem adora isso. Tem a questão número 10 da lista, que é a questão do Enem do ano passado, que ele mudou um pouco. Porque normalmente o Enem faz só essa pergunta, qual a quantidade? Que é só o número de mols. Veja, a quantidade de pergamanato de potássio, veja que a opção vem tudo em mol. Então, mudando aqui, qual o número de mols do KMnO4 necessário para reagir completamente? O que é reagir completamente? Neutralizar, titular 20 ml de uma solução 0,1 mol por litro de peróxido de hidrogênio. Então, vamos lá. Eu tenho concentração e volume. Concentração e volume do peróxido de hidrogênio. Se eu tenho concentração e volume, eu calculo o número de mols. O número de mols é MV, acabou. Se você gosta de fórmula. Mas você pode fazer a regra de 3, ó. 0,1 mol por litro. Se eu tenho um volume, eu encontro o número de mols do peróxido de hidrogênio. Se eu tenho um número de mols de um, eu encontro do outro. Então, vamos aqui. Primeira coisa, vamos fazer pela estequiometria, já que o texto fala assim, analisando a estequiometria. Então, por favor, faça pela estequiometria. Então, vamos fazer pela estequiometria. Qual a proporção estequiométrica? De 5 para 2. Então, aqui é o mol. Então, qual é o lado bom? O Enem, quando vem equações diferentes de combustão, diferente de ácido e base, sempre coloca a equação que continue assim. Beleza? Então, vamos lá. Ó. 5 mol de H2O2 está para 2 de KMnO4. Qual foi a pergunta? Ele quer o número de mols do sal, gente. Se eu quero o número de mols do sal, basta encontrar o número de mols aqui do peróxido. Se você encontrar o número de mols de um, encontra o número de mols do outro. Acabou. Tudo bem? Então, vamos lá. Para encontrar o número de mols do pergamanato, vamos atrás do peróxido de hidrogênio. O que nós temos de informação da água oxigenada? No texto, veio o volume, 20 ml, e veio a concentração, 0,1 mol por litro. Eu vou responder essa questão sem usar fórmula, tudo bem? Então, aquela velha dica, mol por litro, mol do soluto para cada litro de solução. Tudo bem? Então, vamos brincar aqui, ó, a unidade, mol por litro. 0,1 mol do soluto para cada 1 litro, ou seja, 1000 ml
de solução. Se o volume utilizado fosse 1000 ml, seria 0 mol. Mas qual foi o volume utilizado? 20 ml. Então, se eu tenho 0,1 mol para cada 1000 ml, que é 1 litro, então 20 ml, qual o número de mols? N. Fazendo meus extremos, 0,1 vezes 20, 2. 1000 está multiplicando, vem dividindo. Fica 2 dividido por 1000. Lembre que 1000 é 10 a 3. Nós temos 3 zeros aí, tudo bem? Então, veja que aqui está dividindo. Se for multiplicando, vai negativo. Encontramos o número de mols da água oxigenada. Pronto. Se eu tenho o número de mols da água oxigenada, eu vou encontrar o número de mols do sal. Voltando para a estequiometria, 5 mol está para 2. Vou lembrar que o coeficiente é a proporção em mols, tudo bem? 5 está para 2. Ao encontrar o número de mols da água oxigenada, que é 2 vezes 10 a menos 3, eu vou encontrar o número de mols do sal. Então, fica meus extremos. Então, 2 vezes 2 fica 4 vezes 10 a menos 3. 5 está multiplicando, vem dividindo. 4 dividido por 5 é 0,8. Então, 0,8 vezes 10 a menos 3. Esse 0 aqui, ó, é menos 1. 10 a menos 1 com menos 3 fica 8 vezes 10 a menos 4, letra D de dado. Tudo bem? Então, muito cuidado. Eu estou mostrando para vocês várias formas de desenvolver questões. Veja que a questão não fala de ácido e base. Fala de outras duas substâncias. Eu tenho um sal e um peróxido. Então, mesmo vindo mol por litro, eu encontro o número de mols. Faça a regra de 3 e acabou a questão. Tudo bem? Se na questão tivesse pedido, por exemplo, a massa, se eu tenho o número de mols, aí eu calculo a massa. Que o número de mols é massa ou massa molar. Ok, gente? Vamos lá. Vamos para a questão número 6. Vamos desenvolver aqui a questão de número 6, passo a passo. Ok? Eu vou estar desenvolvendo uma ou outra questão aqui para vocês, deixando outras aí. O material já está aí com o comentário, vocês vão receber esse material. Já estão com ele aí, na verdade, aí, passo a passo, acompanhando. Beleza? E não se preocupe, todas as questões da lista já estão comentadas aqui para vocês. Gente, a questão número 6... a questão que eu vou deixar aí para vocês, tá tentando desenvolver. A questão que envolve iodo e o tiosulfato de sódio. Muito cuidado com questão desse tipo. Beleza? Então, é uma questão que traz a massa de iodo. Então, só orientação. Se você tem a massa, você calcula o número de mols. Se você encontrar o número de mols de um, acha do outro. Ao encontrar o número de mols do outro, você tem a concentração. Mol por litro, com o número de mol você encontra o volume, foi o que ele pediu. Então, deixa aí para vocês desenvolverem. Aí tem um raciocínio que vocês vão receber depois, tudo bem? Gente, a questão de número 7. Vamos lá, com calma. A questão número 7 é uma questão diferente. É uma questão que não vem a equação. Então, essa questão também aqui, eu quero que vocês resolvam daqui a pouco, vou dar um tempinho aí. Bacana, estamos próximo aqui do final da nossa aula. Qual a observação da questão número 7? Veja, bicarbonato de sódio frequentemente é usado como antiácido. Vamos dar uma pausa aqui. O bicarbonato de sódio é o NaHCO3, muito citado em questões de vestibulares. Usa efervescente. Ao você tomar um comprimido efervescente para neutralizar a acidez estomacal, um antiácido. Então, não esqueça, a dica para vocês, toda questão que envolve HCl, que é o ácido ali, o suco gástrico, com o bicarbonato, sempre a proporção de 1 para 1. Fica a dica, para que você não tenha que montar uma equação como essa. Beleza? Então, muito cuidado. Toda vez, principalmente quem for fazer o EMA aí, ó, o HCl reagir com esse sal. Ácido clorídrico com bicarbonato de sódio. Reação de 1 para 1. Então, o número de mols de um é igual ao número de mols do outro. Se na questão você tem massa, por exemplo, que é o número de mols, massa sobre massa molar. Se você tem concentração em volume, você acha o número de mols. Então, cuidado. Vou deixar para vocês desenvolverem também essa questão número 7. E fiquem atentos quando envolver HCl com bicarbonato de sódio. A gente só vai envolver o bicarbonato de sódio com HCl, porque é antiácido. Então, vai vir todo o contexto aí para neutralizar a azia e tudo mais. Tudo bem? Então, chegou na UEMA, na segunda etapa, se ele pedir para você montar a equação, qual o procedimento? Você tem aqui Na mais com Cl-. Então, o sal formado é o NaCl.
Só que o H+ do ácido com o HCO3 vai formar o ácido carbônico, que é H2CO3. Então, toda vez que você tem bicarbonato de sódio com HCl, o H+ do ácido com o bicarbonato do sal forma CO2 e água, que aqui é o ácido carbônico que é instável, vai se decompor em CO2 e água. Fica aí só a observação para a equação montada, mas o importante é aqui, 1 mol do ácido está para 1 mol do sal, beleza? Aí na questão você retém os dados e desenvolve aí, ok? Tranquilo? Gente, seguinte, vamos fazer uma questão de pureza. Vamos fazer aqui, tão próximo aí do fim da nossa aula. Vamos fazer aqui uma questãozinha de pureza, passo a passo. A questão de pureza é muito simples. Toda vez que ele pede o grau de pureza, ele vai dar a massa da amostra. Em geral, envolve mais um sal, sendo a amostra um comprimido, no caso. Pode envolver também uma base. A massa que é dada na questão é a massa de 100%. Então, se é ácido uma base, ele vai dar a massa da base, que as bases são sólidas nas condições ambiente. A massa da amostra dada no texto é 100%. Para eu descobrir a pureza, o teor, eu vou ter que descobrir a massa da base que vai ser neutralizada, ou seja, titulado pelo ácido, tudo bem? Então, vamos aqui para o texto. Ó. Uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, impuro. Então, 5 gramas é a amostra, é 100%, é tudo. Foi dissolvido em água, suficiente para formar 1 litro. Cuidado, que o volume que foi obtido é 1 litro. O que é feito no laboratório? Você pega uma massa, dissolve em água, prepara um volume muito grande. Você preparou o volume de 1 litro, só que ninguém vai titular 1 litro, porque você vai ter que gastar muito material. A regra é economizar sempre na nossa vida, tudo mais. Então, se eu tenho 1 litro produzido em solução, de lá eu vou tirar uma amostra, uma alíquota. Eu tiro uma pequena quantidade para neutralizar. Então, é aquela velha história. Se você tem uma jarra de suco e você coloca em um copo e você ingerir esse suco, o sabor do suco no copo é o mesmo da jarra, ou seja, a concentração é a mesma. Então, qual a diferença? A quantidade de açúcar é proporcional. A quantidade no copo é menor do que na jarra, mas a proporção é a mesma do soluto na solução. Tudo bem? Então, fica aí a observação. Então, queridos, uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio impuro foi dissolvida em água suficiente para formar 1 litro. Uma alíquota, ou seja, uma pequena quantidade, de 10 ml dessa solução consumiu, numa titulação 20 ml de HCl, de concentração 0,5. Pronto. Do 1 litro que foi produzido, eu tirei 10 ml. Esses 10 ml foram neutralizados com 20 do ácido de concentração 0,05 mol por litro. Admitindo que as impurezas do NaOH não reagiram com nenhuma substância presente na reação, o grau de pureza do NaOH. Gente, para eu descobrir o grau de pureza, eu tenho que descobrir a massa dele. Porque 5% é 100%. 5 gramas, desculpa. 5 gramas é 100%. Ao descobrir a massa do ácido que foi neutralizada, aí sim eu vou descobrir a porcentagem. Tudo bem? Então, vamos à procura. Ó, gente, qual a concentração do ácido? Vou lembrar, HCl e NaOH, se você quiser montar a equação, nem precisa, só montei a equação aí para ficar bonitinho. HCl, 1H+, NaOH, 1OH-. Gente, é de 1 para 1. Então, 1 de mols do ácido é igual a 1 de mols da base. Nem precisa perder muito tempo com fórmula. Então, repetindo, quando o número de H+ é igual a 1 de OH-, então sempre é de 1 para 1. Qual a concentração do ácido? Vamos lá. 0,5 mol por litro, que é 1000 ml. Qual o volume do ácido que foi utilizado? 20 ml. Então, eu vou descobrir o número de mols do ácido, fazendo meus extremos. 0,05 vezes 20 vai dar 1. 1 dividido por 1000, o número de mols do ácido é 0,001. Como a proporção é de 1 para 1, o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Então, eu já tenho o número de mols da base, que é 0,001. Já encontrei o número de mols da base que foi neutralizado. Então, tem um detalhe, ó o checkmate, todo mundo. 0,001 mol da base foi o valor neutralizado. Querido, só que tem um detalhezinho. Nós neutralizamos só 10 ml do 1 litro que foi preparado. Então,
Veja, 0,01 mol, repetindo aqui, 0,001 mol da base é o valor em 10 ml da base da solução. Então, para 1 litro, que é o que existe, então, repetindo, foi neutralizar 10 ml. Então, qual a quantidade da base em 10 ml? 0,001 mol. Então, em 1 litro que foi preparado, qual o número de mols da base? Aí você faz meus extremos. Então, você vai ficar aqui, por exemplo, 0,001 vezes 1000 vai dar 1. 1 dividido por 10, 0,1. 0,1 mol, gente. Só 0,1 mol. Na questão vem a massa molar. A massa molar do NaOH é 40. Então, 40 gramas por mol, que é a massa molar do NaOH. Então, 40 gramas para cada mol. Se eu tenho 0,1 mol, qual é a massa? 4 gramas, tudo bem? Então, 5 gramas é a massa total, 100%. 4 gramas é X. Então, encontramos uma pureza de 40%. Então, muito cuidado. Ao encontrar o número de mols da base, que deu 0,1 mol, que é a quantidade total da base na solução de 1 litro que foi preparado, você também pode fazer assim, número de mols, massa sobre massa molar. A massa molar é 40, por isso que eu fui direto aqui. Então, 40 gramas por mol, a massa molar do NaOH. Então, para 0,1 mol eu tenho 4 gramas. Então, dá 80%. Tudo bem, gente? Essa questão 9, vou deixar para vocês. A diferença da questão número 9 em relação às outras. Você tem na questão o volume e a concentração do ácido. E tem o volume da base. Então, você vai achar a concentração da base. Ele pediu também do sal. Para você encontrar a concentração do sal, gente, vocês vão analisar a equação, o material que estão em mãos aí, todo mundo. Você vai ter que montar a equação. Toda vez que pedir a concentração do sal, você tem que montar a equação. Não dá para fugir. Pediu a concentração do sal, tem que montar a equação. Então, essa reação do ácido sulfúrico com NaOH fica de 1 para 2 para 1. Então, é a proporção. Se você encontrar o número de mols do ácido ou da base, você acha do sal. Com o número de mols do sal, basta você dividir pelo volume da mistura, já que eu vou misturar ácido e base. Então, o volume da mistura é o volume da solução que o sal está presente. Com o mol do sal e o volume total, você desenvolve aí a questão, tudo bem? E a questão número 10, a questão do Enem, passo a passo. Vou querer que você desenvolva ela direitinho. Daqui a pouco, quem tiver com dúvida, acho que alguns vão ter dúvida, eu vou estar orientando vocês a tirar essas dúvidas. Cuidado! Essa questão do Enem do ano passado, ele traz primeiro 100 gramas de polpa para ser analisada. No texto, quais são as informações importantes? Ele está dizendo que o ácido presente na polpa tem 3 hidrogênio, 3H+, e traz a massa molar do ácido. O quadro traz o valor mínimo. Veja, ele especifica o valor mínimo de ácido presente em cada 100 gramas de polpa. Uma polpa de fruta, beleza? Aí vem aí caju, graviola, entre outros, tudo bem? Aqui é a massa mínima, o valor mínimo da acidez, em gramas do ácido para cada 100 gramas da polpa. Quando você for analisar a questão, cuidado. Ele traz a base que vai ser usada para neutralizar o ácido. Então, vamos lá, o que vocês vão fazer? Se eu tenho a concentração e o volume da base, concentração e volume, eu acho o número de mols da base. Se eu tenho o número de mols da base, o Nzinho da base, eu vou encontrar o número de mols do ácido. Quando você encontrar o número de mols do ácido, fique aqui concentrado no finalzinho, sei que está terminando aí o dia. Ao encontrar o número de mols do ácido, o que é número de mols? Massa sobre massa molar. Na questão veio a massa molar do ácido. Com o número de mols do ácido e a massa molar do ácido, eu vou encontrar a massa. Só que eu vou encontrar a massa do ácido para a amostra de 2,2 gramas da polpa. Aí é que estava a pegadinha. Porque a tabela está para 100 gramas da polpa. E o experimento ele usou apenas 2,2 gramas da polpa. Então você vai encontrar a massa do ácido para 2,2 gramas da polpa de fruta. Depois você faz a regra de 3 para 100 gramas. Ao encontrar o valor, aí você compara com a tabela. Tudo bem? Então, eu vou mandar também aí a resolução para vocês, passo a passo. Mas eu quero que vocês desenvolvam essas questões. Ok, gente? Então,
beijão, felicidade, ó, coração, bom final de semana. Estou sempre à disposição aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Felicidades aí e bom final de semana. Estamos chegando aí, próximo finalzinho de semana, ok, gente? Felicidade!